Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos falar sobre o direito do consumidor. O que fazer quando, na hora de pagar a conta, descobrimos que a comanda do estabelecimento foi perdida? Mudanças no divórcio, o novo projeto de lei que institui a guarda compartilhada como medida padrão nos processos de separação com filhos menores. E ainda o anúncio das medidas de contenção de despesas para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E na entrevista vamos falar sobre a revista Direito e Liberdade. O convidado é o juiz Francisco Seráfico, editor da publicação. Continue conosco. O Justiça e Você volta em instantes falando sobre direito do consumidor. Até já. O programa de residência judicial, realizado em parceria entre a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e a UFRN, abre inscrições para o processo seletivo no próximo dia 26 de janeiro. São oferecidas 40 vagas para bacharéis em Direito. 10% das vagas serão ofertadas para pessoas com deficiência e outros 10% para servidores ativos da UFRN. O edital completo está disponível no site comperv.ufrn.br. A maior parte das questões de menor complexidade é julgada aqui, no Juizado Especial Cível. Qualquer pessoa de 18 anos pode procurar o atendimento no Juizado Especial Cível competente, apresentar as provas e protocolar o seu pedido. Se a documentação estiver correta, no mesmo dia já é marcada a data da audiência de conciliação. O prazo médio é de 30 dias. Mas atenção, os juizados especiais cíveis não julgam causas trabalhistas, de família, crianças e adolescentes, de heranças ou inventários, falências ou concordatas, nem acidentes do trabalho ou reclamações contra o Estado. Juizados especiais, gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. Estamos de volta para falar de uma situação que certamente já pegou de surpresa algumas pessoas em bares, restaurantes e lanchonetes. Perder a comanda do estabelecimento pode trazer diversos transtornos ao cliente na hora de pagar a conta. Mas será que essa cobrança de multas e taxas pela perda é legal? É o que você confere agora. É na comanda que ficam registrados os pedidos feitos pelos clientes em bares ou restaurantes. Ela é fundamental para controlar o consumo. A importância da comanda para o cliente é ser o controle pessoal de pedidos junto ao garçom e posteriormente no caixa para não haver nenhuma cobrança indevida, nenhum prejuízo para casa. Agora imagine a seguinte situação. Você está num bar, numa boate ou num restaurante e depois de ter comido, bebido, se divertido, você vai até o caixa para pagar a conta e na hora H descobriu que perdeu a comanda. E aí, você sabe como proceder numa situação dessas? Não faço a menor ideia. Agora você me pegou, viu? Eu nunca parei para pensar nisso. A mulher ficou louca procurando. Assim, porque tem um restaurante que eu como geralmente em Ponta Negra. E aí, se eu perder a comanda, eu vou ter que pagar mais. Então, só procurando. Vai lá na recepção e pede outra ou paga, não? Explicar que perdi a conta e aí é aquela coisa, a questão do bom senso, ele tem que acreditar no cliente. É chegar no cliente, chegar num acordo comum e chegar no valor aproximado, porque no restaurante a gente mais ou menos sabemos como ele fez. Mas atitudes como a desse restaurante ainda são minoria. É mais comum encontrar estabelecimentos que cobrem pela perda do documento. Porém, este especialista alerta: a prática é considerada ilegal. Não temos uma legislação própria para falar acerca desse tipo de multa, mas o Código de Defesa do Consumidor, por uma leitura interpretativa do mesmo, informa que esse tipo de multa é totalmente descabida, porque se configura em um abuso em desrespeito do
da figura do consumidor. A primeira regra é que o consumidor exponha quanto foi razoavelmente o que ele consumiu. E aí, dentro do princípio de boa-fé, deveria ser efetivado o cálculo de quanto ele consumiu e ele pagaria de maneira razoável. Mas quando o diálogo não funciona, o especialista em direito do consumidor oferece duas alternativas. Uma delas é pagar a multa, guardar os comprovantes e solicitar judicialmente o reembolso. A outra opção é recorrer ao direito previsto em lei e se negar a pagar a taxa abusiva. Chamar a polícia se a empresa não permitir a sua saída, porque aí já está configurado o crime de constrangimento ilegal, que é quando você é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não se encontra prescrito na lei. Se o segurança segura o seu braço e diz você não vai sair, ele está cerceando o seu direito de ir e vir. Então você tem o direito de chamar a polícia, porque deixa de ser da esfera meramente do direito do consumidor e se torna da esfera penal. Ou o consumidor pode pagar o valor que eles estão exigindo e, posteriormente, ajuizar uma ação de repetição de indébito para cobrar o valor 2 vezes. Lembrando que o consumidor pode procurar orientação nos órgãos de defesa do consumidor ou ainda nos juizados especiais quando o valor da causa for inferior a 40 salários mínimos. Escusa de consciência. É um direito facultado ao cidadão para que este possa recusar-se a praticar qualquer ato que viole a sua consciência, que vá de encontro aos princípios decorrentes de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Pode abranger quaisquer obrigações coletivas, como, por exemplo, o serviço militar. A escusa é garantida pela Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 6º e 8º, e prevê o cumprimento de prestação alternativa para o indivíduo. O Justiça e Você fala agora sobre o destino dos filhos menores quando os pais se separam. Um novo projeto de lei que tramita no Senado Federal quer dar aos filhos a oportunidade de conviver em igualdade com os pais. Para isso, institui a guarda compartilhada como procedimento padrão a ser adotado nestes casos. Cauã tem 6 anos e há 4 vive a situação de ter os pais separados. É com o pai que passa a maior parte do tempo. Esse foi o acordo feito entre Cipriano e a mãe de Cauã desde a separação. Ele conta que a decisão foi tomada informalmente, sem a intervenção da justiça. Acordo verbal entre as duas partes, entre mim e a mãe dele. Então a gente não tem nenhum tipo de contrato judicial com a relação à guarda dele. Tudo isso aí é verbal mesmo. Mesmo sem a decisão judicial, de acordo com o presidente da Comissão de Direitos de Família e Sucessões da OAB, a guarda é considerada compartilhada quando a criança não tem grandes prejuízos com a separação e pode conviver com os 2 genitores de forma pacífica. É uma forma da criança conviver amplamente, saudável com ambos. Então temos que ter muito cuidado na hora de o juiz entender que não há condições de guarda compartilhada, porque as partes não têm um consenso, não chegam a um consenso. Às vezes isso é estimulado pela própria mãe ou pai, que acredita que detentor da guarda vai proibir a criança de conviver com aquele outro. Para amenizar os prejuízos psicológicos que a separação poderia trazer ao filho, os pais decidiram oferecer a ele acompanhamento especializado. Toda criança, quando ela tem uma separação entre os pais, ela acaba perdendo a figura de um dos dois durante a maior parte do tempo. Então a gente faz esse acompanhamento psicológico justamente para ter essa melhoria, ele ter um entendimento melhor por que existe essa situação. Os pais de Cauã pretendem ainda oficializar a guarda judicialmente. O pai acredita que isso facilitará ainda mais o convívio da criança com as 2 famílias. E as decisões quanto à vida do pequeno devem continuar sendo tomadas de forma conjunta. A gente vai oficializar a guarda da criança, que aí ele vai ficar um período da mesma forma, um período com o pai, outro período com a mãe, só que agora de forma judicial, com um acordo jurídico, onde vai ter a responsabilidade dos 2 perante a criança e as decisões serão tomadas compartilhada. Cada um vai participar da decisão do outro com relação à criança.
O projeto de lei que tramita no Senado prevê que a guarda compartilhada seja o procedimento padrão a ser adotado. Os juízes somente farão exceção quando houver impedimentos legais ou manifestação expressa de um dos pais de que não deseja a guarda do filho. Toda criança tem o direito de conviver com ambos genitores da melhor forma possível, causando isso um meio saudável, certo, para a sua vivência. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre as medidas anunciadas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para reduzir custos e se adequar aos padrões estabelecidos pelo CNJ. Aproveite este tempo para conferir outras reportagens e as sessões do Pleno do TJRN em nosso canal no YouTube. O endereço do canal está aí na sua tela. Assista, compartilhe e deixe o seu comentário. Justiça e você, volta já. Você sabe para que serve o juizado especial? É a parte do Poder Judiciário destinada a resolver pequenas causas, ou seja, causas simples onde o valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Aqui, muitos conflitos podem ser resolvidos de forma rápida, simples e sem burocracia, pela conciliação ou pela forma tradicional, com o julgamento e a execução das causas. Todos os serviços são gratuitos. Só existe cobrança de taxas caso uma das partes recorra da sentença, haja de má-fé ou falte sem justificativa a uma das audiências marcadas. É importante saber que só é necessário contratar um advogado se o valor em questão ultrapassar 20 salários mínimos ou se uma das partes discordar da decisão judicial e quiser entrar com um recurso. Juizados especiais. Gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. De volta com o Justiça e Você, falando agora sobre as medidas de redução de custos e adequação aos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para os tribunais brasileiros. O anúncio dos ajustes foi feito pelo presidente do TJRN e inclui cortes em diversas áreas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte anunciou ao todo 8 medidas que fazem parte do plano de corte de gastos do Poder Judiciário. A primeira delas foi a exoneração de 100 cargos comissionados. O objetivo é atender à exigência do Conselho Nacional de Justiça de manter 50% do total de cargos comissionados ocupados por servidores efetivos. Os cargos comissionados, segundo a decisão do CNJ, nos determinou que nós procedêssemos à exoneração de 240 servidores comissionados. Nós conseguimos aí, a muito custo, exonerar cerca de 100 cargos comissionados. Esses cargos comissionados poderão, se houver realmente, eu vou fazer uma ponderação junto ao CNJ, mas se houver a reiteração da determinação do CNJ, nós vamos ter que exonerar 240. Também foi determinada a suspensão da concessão e do pagamento das gratificações de diretores de secretaria. Com essa medida, estima-se uma economia mensal de mais de R$1.136.000. A terceira determinação foi o congelamento e absorção da gratificação de técnico de nível superior. A principal causa dos gastos tão altos com o pessoal do Poder Judiciário é a decisão judicial que implantou a gratificação de técnico de nível superior. Não é uma gratificação espontânea que você dá, você tira. Essa gratificação se incorporou aos vencimentos do funcionário. Essa eu não posso tirar, absolutamente, porque é irredutível a remuneração com base nos vencimentos da pessoa. De forma que a principal razão é a GTNS. A presidência do TJRN decidiu ainda extinguir o adicional por tempo de serviço. O ATS é uma gratificação que adiciona 1% ao valor do salário do servidor efetivo a cada ano de trabalho, até o limite de 30%. Também foram canceladas as gratificações dos oficiais de justiça e todas as gratificações de gabinete. E os contratos terceirizados vigentes devem sofrer redução. Terceirizado, nós vamos devolver aí os que são possíveis ser devolvidos em face do contrato, vamos devolver veículo, vamos cortar diárias, vamos fazer todas as economias efetivas possíveis.
Isso é uma obrigação nossa. Isso não é absolutamente por questão de controle ou questão de imposição. Isso é uma obrigação nossa. Nós devemos, de ofício, nos ajustar à lei. As medidas que não são de decisão exclusiva da presidência serão submetidas à votação em plenário e as que precisarem de projeto de lei para regulamentação serão encaminhadas à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte lançou recentemente a última edição da revista Direito e Liberdade. Para saber mais sobre a revista, o Justiça e Você conversa hoje com o editor da publicação, o juiz Francisco Seráfico. Doutor Seráfico, é um prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação imensa participar deste programa, principalmente para divulgar as diretrizes da revista Direito e Liberdade. A última edição foi lançada recentemente, mas já tem uma no forno. Qual vai ser o tema dessa edição? Nós não trabalhamos com temática específica, mas sim dentro das 5 linhas de pesquisa que a revista tem. E a partir destas linhas nós recebemos diuturnamente os trabalhos em um processo de fluxo contínuo e assim que chega, nós passamos através de toda uma triagem que é feita para os nossos revisores, que são professores doutores, professores mestres, que fazem a análise, que é chamada de análise cega. O que significa isto? Significa que o nome do autor do artigo, dos autores, é retirado e quem está avaliando não sabe quem está sendo avaliado. Ele apenas se preocupa com o conteúdo e a parte formal do trabalho que fora submetido à sua apreciação. E o conteúdo é um conteúdo científico? Conteúdo científico de um artigo jurídico, atendendo às normas da ABNT, além das características especiais e essenciais da revista Direito e Liberdade, que pode ser acessada através do nosso portal da SMARN, smarn.tjrn.jus.br, e que também está em várias plataformas, como o Latindex, como a plataforma do Ministério da Ciência e Tecnologia, denominado de CER. Hoje a Direito e Liberdade conquistou um espaço nacional. O senhor atribui a que essa conquista? A revista foi lançada e concebida em Mossoró no ano de 2005, em que teve o seu primeiro número publicado naquele segundo semestre. E a partir daí nós fomos fazendo toda uma análise e buscando conhecimento para melhorar a sua qualidade. Partimos para a expansão do Conselho Editorial, com membros doutores não só do Rio Grande do Norte, do Nordeste, mas de todo o Brasil, inclusive do exterior. E à medida que foi sendo feita a sua dinamização e a sua publicização, tanto na versão impressa quanto na versão eletrônica, que atinge um número maior de pessoas que trabalham na área do direito e das ciências afins, nós conseguimos alcançar, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação através da CAPES, uma certificação no ano de 2015, de 2014, que nos levou a uma categoria diferenciada na publicação jurídica dentre as escolas da magistratura do Brasil. E isso é muito importante, né? Saindo do Rio Grande do Norte, essa iniciativa. Quais são os temas? O senhor falou que são 5 eixos de trabalho. São 5 eixos de trabalho. Essa qualificação dada pela CAPES é importante porque nos diferencia. E hoje, dentre as escolas da magistratura, nós hoje somos a segunda melhor avaliada pelo Ministério da Educação. Bem como, na região Nordeste, nós só estamos em 5º lugar, mas somos antecedidos por 4 revistas que integram programas de doutorado. 2 revistas do estado do Ceará e 2 revistas do estado da Paraíba. O que engrandece o Rio Grande do Norte, a Escola da Magistratura e especialmente a revista Direito e Liberdade. E as linhas que nós trabalhamos são 5. O meio ambiente, um assunto atualíssimo, a questão da violência de gênero, o assunto que diz respeito à cidadania e aos processos coletivos, e um tema que você pode dividir em 2 ou um só, a questão da teoria do direito, da principiologia e da hermenêutica. Portanto, ela é bastante aberta, com os seus temas para recebimento de trabalhos, e volto a dizer que nós temos o recebimento de fluxo contínuo. Não há um prazo específico para se receber esses trabalhos, mas de janeiro
a dezembro de cada ano, o trabalho pode ser remetido através do e-mail da escola, especificamente da revista, que é revista@esmarne.tjrn.jus.br, ou através do portal do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas basta uma busca em qualquer desses que vai colocar lá Revista Direito e Liberdade, ou RDL, irá levar automaticamente à nossa página. Doutor Seráfico, muito obrigado por ter vindo e obrigado pelas informações. Agradecemos e estaremos sempre à disposição, tantas vezes convocado. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá você já sabe. Continue acompanhando todos os fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN e nas nossas páginas nas redes sociais. Pela internet você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.